Era aniversário da minha mãe. Eu tinha acabado de sair do trabalho, cansado, com o pescoço duro de tanto olhar planilha, mas com um bolo na mão e o coração cheio de carinho. Entrei no carro, coloquei o bolo no banco do passageiro como se fosse uma joia e fui direto para a casa dela. Quer dizer, para a casa onde ela mora. Porque quem paga o aluguel todo mês sou eu. Já fazem 6 anos. 6 anos segurando todas as pontas, cuidando das contas, pagando água, luz, internet, comida, tudo no meu nome. E sabe por quê? Porque eu achava que era o certo. Porque eu achava que família era para isso. Mas nada me preparou para o que eu ouvi naquele dia. Cheguei lá umas 7 da noite. Toquei a campainha com o nariz meio entupido do ar-condicionado do escritório. E antes que alguém abrisse o portão, escutei as vozes vindo da sala com a janela aberta. Primeiro eu ouvi uma risada da minha cunhada. Depois meu irmão falando alto. Ah, ele só faz isso para se achar superior. Fica pagando as coisas para se sentir o herói. Eu gelei, mas ainda não consegui me mexer. E aí veio a voz da minha mãe. A voz que mais doeu. Coitado, nem percebe que ninguém aqui pediu nada. Ele se oferece porque quer se mostrar. Sempre foi assim. Forçado. Eles riram. Todos riram. Riram como se eu fosse um palhaço. Um palhaço com boleto na mão. Naquele momento eu ainda estava ali na calçada, parado, segurando o bolo que eu mesmo comprei, que eu mesmo encomendei porque sabia que era o sabor favorito dela desde que eu era criança. Chocolate com maracujá. Lembro até da moça da confeitaria dizendo: "Que filho cuidadoso." Você é. Pois é. O filho cuidadoso estava ali fora, ouvindo a mãe dizer que ele só fazia aquilo por ego. Ego. Não gratidão. Não amor. Ego. Como se eu estivesse jogando na cara deles os favores. Mas eu nunca joguei. Nunca cobrei. Nunca reclamei. Eu só fazia. Todo mês. Como um relógio. Sabe o que é pior? É que naquela hora eu percebi que aquilo não era a primeira vez. Aquela conversa, aquela naturalidade. Não era um comentário isolado. Era uma rotina. Era como eles realmente me viam. Não como irmão, não como filho, mas como um otário útil, um idiota funcional que serve para pagar as contas e calar a boca. E eles viviam bem. Minha mãe sem precisar se preocupar com aluguel, meu irmão com 2 filhos e um carro que eu ajudei a financiar, e a esposa dele, que nunca trabalhou um dia, me chamando de forçado. Ali, com o bolo ainda na mão, eu comecei a rir, mas não aquele riso de quem achou graça. Era um riso amargo de quem finalmente entendeu, de quem percebeu que estava sozinho dentro da própria família. E sabe quando tudo começa a passar na sua cabeça em velocidade absurda? A infância, as pequenas coisas que você ignorou, os comentários atravessados, os pedidos sem um obrigado, os favores que viraram obrigação. Tudo isso veio como um vendaval. E eu ali, no meio da rua, com cara de otário e um bolo na mão, entendi. Eu entendi tudo, eu respirei fundo, o portão ainda não tinha sido aberto. Eles nem perceberam que eu estava ali. E que sorte a deles, porque se eu tivesse entrado, eu não sei o que teria feito. Mas não fiz nada. Apenas virei as costas. Entrei no carro de novo, coloquei o bolo de volta no banco e fui embora. Liguei o som, coloquei uma playlist aleatória e deixei a cidade passar pela janela. Sabe aquela sensação de luto? Eu estava de luto. Por uma ilusão. Pela ideia de família que eu carreguei sozinho nas costas por tanto tempo. A ficha tinha caído. Se você já passou por isso, ou conhece alguém que deu tudo de si por pessoas que nunca devolveram nem o respeito, deixa o like agora, compartilha esse vídeo com alguém que precisa abrir os olhos e comenta aqui. Qual foi o seu momento de virada? Porque esse para mim foi o ponto sem retorno e fica comigo porque o que aconteceu depois disso só mostra que o buraco era mais fundo do que eu pensava. Para entender como eu cheguei nesse ponto, você precisa voltar comigo alguns anos. Eu sou o mais velho de 3 filhos. Nasci num bairro simples, casa pequena, tudo dividido. O quarto, o armário, até o tempo de atenção dos meus pais. Mas tem uma coisa que nunca foi dividida: o favoritismo. Desde pequeno eu percebia que meu irmão do meio era o queridinho da casa.
Ele quebrava alguma coisa? Culpa era minha. Tava sem dever. De casa? Eu é que não ajudei. Faltou comida na mesa? Você come demais, menino. Eu cresci carregando culpa até do que não vivi. Minha mãe sempre teve um jeito seco comigo. Não era briga, era pior. Era silêncio. Frieza. Uma indiferença que doía mais do que castigo. Enquanto isso, meu irmão ganhava presente sem data. Especial era defendido até quando estava errado. E ouvia frases como: "Esse menino ainda vai longe." Eu ouvia "toma juízo" e vê se não atrapalha. E eu tentava, viu? Tentava muito. Estudava feito louco, limpava a casa, cuidava da minha irmã mais nova, que era pequena demais para entender as preferências. Eu só queria ser visto, ser elogiado. "Tô orgulhosa de você" já teria mudado tudo, mas não veio. A primeira vez que eu trabalhei foi com 12 anos, ajudando numa oficina. O dono era vizinho nosso e precisava de alguém para lavar peças e varrer o chão. Eu aceitei de cara. A grana não era muita, mas dava para comprar meu material escolar sem depender da minha mãe. E eu achava que isso ia fazê-la me olhar com outros olhos. Ledo engano. Quando cheguei com a mochila nova, ela disse: "Gastou com besteira?" Como se eu tivesse roubado. Como se meu esforço fosse um capricho. Meu irmão, no mesmo mês, apareceu com um tênis caro que ganhou de um tio. E ela falou: "Esse sim, sabe se valorizar." Na adolescência, enquanto meu irmão saía, bebia, engravidava a namorada e largava a escola, eu fazia o contrário. Fiz curso técnico, estudei à noite, arrumei um trampo em telemarketing, depois fui para o administrativo. Juntei dinheiro, paguei faculdade parcelada em 50 vezes, me formei. Tudo sozinho. Mas mesmo assim, quem era chamado de esperança da família era ele. E eu era o que podia ajudar mais um pouquinho. Sempre tinha um motivo para me pedir algo. Você que tem estudo, você que entende de banco, faz no seu nome. E eu fazia. Porque no fundo, ainda tinha uma voz em mim dizendo: um dia eles vão reconhecer. Quando meu pai adoeceu, fui eu que corri com o hospital, exame, plano de saúde. O irmão que só aparecia para pedir dinheiro, esse não sabia nem o nome dos remédios. E mesmo assim, quando meu pai faleceu, minha mãe me olhou e disse: "Agora você é o homem da casa." Achei que era honra, era sentença. De lá para cá, tudo ficou nas minhas costas. Aluguel, conta atrasada, feira do mês, ajuda para o sobrinho que ficou doente. Tudo era comigo. Meu irmão dizia: "Tô apertado." Minha mãe dizia: "É só até ele se estabilizar." Se estabilizar quando? Até hoje ele vive no mesmo sofá. O tempo foi passando e eu comecei a viver como um funcionário da própria família. Trabalhava para manter a estrutura deles de pé. Enquanto isso, minha vida mesmo era um rascunho. Nunca viajei. Nunca fiz um churrasco com meus amigos sem ouvir que eu era egoísta. Nunca tive um relacionamento duradouro porque eu sempre estava comprometido com as demandas familiares. Tive uma namorada que terminou comigo dizendo: "Você já é casado com a sua família." E doeu. Mas eu aceitei, porque eu achava que era o certo. Só que tudo isso vinha com um preço: a invisibilidade. Quando meu irmão arrumava um bico, virava herói. Quando eu pagava o conserto do carro da minha mãe, ninguém dizia nada. Quando eu doava móveis, comprava remédio, resolvia problema com o síndico, era como se eu estivesse fazendo o mínimo, como se eu não fizesse mais que minha obrigação. E com o tempo, comecei a me sentir um estranho dentro do próprio sangue. Era como se eu fosse um aplicativo que eles usavam e fechavam a janela depois. Nada mais. Nada além. Então, quando eu ouvi aquela frase pela janela, naquele aniversário, não foi só uma surpresa. Foi a confirmação de uma vida inteira. Foi o eco de tudo que eu sempre senti, mas nunca quis aceitar. Eles nunca me viram como parte real daquilo. Nunca me amaram de verdade. E o pior, talvez nunca tenham me respeitado. E isso eu não estava mais disposto a engolir. Depois daquele dia, eu comecei a enxergar tudo com outros olhos. Era como se alguém tivesse limpado os vidros da minha vida, e eu, pela primeira vez, conseguisse ver com nitidez o quanto eu estava sendo feito de idiota. As conversas que antes eu achava que eram descuido, agora eu via como desprezo mesmo. A falta de obrigado virou indiferença escancarada. E cada pedido de dinheiro ou ajuda
Virou uma prova do quanto eles achavam que eu era só uma fonte infinita de recursos. No dia seguinte, minha mãe me mandou mensagem. Você não veio ontem. Por quê? Eu encarei o celular por alguns segundos. Respirei fundo e respondi só. Tava indisposto. Ela mandou um e nunca mais tocou no assunto. Nem se preocupou. Nem perguntou se eu estava bem. E ali eu soube. Não era afeto, era função. E quando você falha na função, perde o valor. Comecei a observar os detalhes. Meu irmão, por exemplo, vivia desempregado, mas trocava de celular mais que eu. A mulher dele falava mal de mim até na frente dos filhos. E minha mãe? Minha mãe. Ela só me mandava mensagem quando precisava de alguma coisa. Seu irmão precisa de ajuda. Tô com umas contas acumuladas. A máquina quebrou. O gás acabou. Nunca e você, como tá? Nunca precisa de algo? E eu, feito burro de carga, continuava pagando, mas algo dentro de mim já estava mudando. Teve um dia que meu irmão apareceu na empresa onde eu trabalho, sem avisar. Entrou, foi até a recepção, me chamou. Disse que precisava de R$ 500 até o fim da semana. A esposa dele estava passando mal e ele precisava comprar umas coisas. Eu olhei para ele, vestido com uma camiseta de marca, tênis novo, boné caro, e pensei: quantas vezes mais ele vai me usar até que eu quebre? Mas mesmo assim, dei o dinheiro. Porque eu ainda estava no modo automático. Ainda funcionava na lógica do se eu não fizer, quem vai fazer? A gota d'água veio 2 semanas depois. Era uma sexta-feira. Eu estava voltando do trabalho e parei num barzinho para respirar um pouco. Pedi uma cerveja, sentei na calçada e comecei a pensar na vida. Do nada, recebo uma ligação da minha mãe, desesperada, dizendo que o aluguel estava atrasado e que o dono ia colocar todo mundo para fora. Fiquei em choque, porque eu tinha pago tudo no começo do mês, como sempre. Pedi para ela me mandar o contato do dono do imóvel e liguei na hora. E foi aí que eu descobri. Descobri que, na verdade, o aluguel estava pago sim, mas ela e meu irmão estavam tentando alugar a parte de cima da casa para um terceiro e queriam usar a história do despejo para conseguir dinheiro rápido e reformar o espaço. Aquilo me destruiu. Eu estava bancando a casa, e mesmo assim eles estavam tentando tirar mais dinheiro de mim com mentira e ainda por cima lucrar nas minhas costas. Lucro. Isso mesmo. Lucro. Eles queriam usar o que eu dava de graça para fazer renda, e nem sequer me contaram. Era segredo, era esquema, e eu era o otário da vez de novo. Desliguei o telefone com a sensação de que minha alma tinha levado um tapa. A cerveja que estava gelada virou amarga na boca. O peito apertou. Eu estava cansado. Muito cansado. De ser o bonzinho, de ser o útil, de ser o que resolve. E ali, naquele barzinho, cercado de estranhos, eu tomei a decisão que ia mudar tudo. Eu não ia gritar, não ia bater boca, não ia discutir. Eu ia sair de cena. Em silêncio, sem aviso, sem drama. Só ia sair e deixar que eles lidassem com a realidade sozinhos. Porque pela primeira vez, eu ia cuidar de mim. Voltei para casa naquele dia com uma clareza que nunca tinha sentido antes. Deitei no sofá sem nem tirar os sapatos. Fiquei olhando para o teto, escutando o som do trânsito lá fora e pensando: é isso, chega. Sabe quando o corpo até relaxa, como se ele também estivesse esperando por esse basta? Eu estava cansado de me arrastar, de me doar até ficar em pedaços e mesmo assim ser tratado como se fosse obrigação minha manter todo mundo confortável. Mas o que mais me esmagava era ter descoberto que eles não só não valorizavam o que eu fazia, como também mentiam, com frieza. Como quem rouba um doce de criança e ainda ri. No sábado de manhã fui até o banco. Entrei no aplicativo e comecei a revisar tudo que estava no meu nome. Era tanta conta, tanta transferência automática, que parecia que eu estava financiando uma empresa. Mas não, era só minha família, cancelei tudo, um por um. Plano de saúde da minha mãe cortado, conta de energia removida do meu débito. Água, internet, cartão de crédito do meu irmão, tudo cancelado. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Até o celular pré-pago que estava no meu CPF, eu desliguei. Respirei fundo. Coração batendo forte, mas era como se eu tivesse arrancando um tumor. Doía, mas era cura. No domingo, eles perceberam.
Começou com mensagem da minha mãe. A internet caiu, o que houve? Fingi que não vi. 2 horas depois, o plano não está funcionando. Fui marcar exame e não consegui. Ignorei. Meu irmão me ligou 3 vezes seguidas. Silenciei. Depois mandou áudio. Que palhaçada é essa, mano? Respirei fundo e não respondi. E ali começou o colapso. Como se o castelo que eu sustentava tivesse começado a desmoronar. Um desespero tomou conta deles e eu, pela primeira vez, estava em paz. Na segunda-feira fui trabalhar mais leve, mais livre. E é aí que a parte cruel acontece. Porque quando você deixa de servir, eles deixam de fingir. No final da tarde, minha irmã mais nova, que até então nunca se envolvia muito, me mandou uma mensagem. A mãe tá falando que você é ingrato, que agora que tem dinheiro tá se achando, que a gente não precisa de você, nunca precisou. Aquilo bateu forte, mas não pelo conteúdo, pela fonte, minha irmã. A única que eu achava que talvez me entendesse. Vi que até ela tinha sido puxada para esse vórtice de ingratidão. E então veio a pá de cal. Na quinta-feira encontrei um amigo de infância que ainda mora no bairro. Ele me chamou para tomar um café e soltou. Cara, teu irmão tá falando para todo mundo que você cortou tudo porque tá envolvido com uns rolos de grana que tá querendo sumir antes que alguém descubra. Eu congelei. Como assim? Eu passo anos sustentando uma estrutura inteira e, na primeira oportunidade, meu irmão espalha mentira sobre mim, como se eu fosse o errado, como se eu estivesse fugindo de alguma coisa. Fiquei em silêncio. Tomei o café em 2 goles e só disse: valeu por me contar. Voltei para casa em silêncio. Sentei no sofá, respirei fundo e pensei: eles não me perderam agora. Eles me perderam faz tempo. Eu só não tinha me dado conta. O que doeu não foi o corte. Foi perceber que eu fiquei anos segurando uma corda que só machucava minhas mãos, achando que estava salvando alguém, quando na verdade era eu quem estava sendo arrastado. Eu fui fiel a uma família que nunca foi fiel a mim. Fui leal a pessoas que me venderam por conveniência. E isso parte a alma, mas também liberta. Naquela noite, bloqueei todos. WhatsApp, redes sociais, tudo. Sem carta, sem aviso, sem discurso. Porque quem realmente se importa, pergunta. E ninguém perguntou. E sabe qual foi o silêncio mais ensurdecedor? O deles. Nenhum bate na porta, nenhuma tentativa de reconciliação. Só o vazio. Como se eu nunca tivesse existido. E por mais duro que isso soe, foi a confirmação de que eu tomei a decisão certa. Porque quando você se afasta e ninguém sente falta, é porque você nunca teve presença. Só utilidade. Depois de cortar todos os vínculos, algo dentro de mim começou a florescer. Era sutil no começo. Um silêncio que antes doía, agora trazia paz. Os dias começaram a parecer mais longos, mas não no sentido ruim. Era como se o tempo finalmente fosse meu, sem pedidos, sem cobranças, sem chantagens emocionais disfarçadas de ajuda. Eu acordava e não tinha ninguém me lembrando. Do boleto da escola do sobrinho, da consulta da minha mãe, da fatura do cartão do meu irmão. Pela primeira vez minha mente respirava, e foi aí que eu decidi fazer algo que adiei a vida inteira: cuidar de mim. Comecei a terapia. Na primeira sessão, mal consegui falar sem engasgar. A psicóloga só escutou, e quando eu terminei de desabafar, ela soltou uma frase que virou chave na minha cabeça. Você não é egoísta por se priorizar. Você só está vivendo o que sempre mereceu. Aquilo bateu como soco e abraço ao mesmo tempo, porque pela primeira vez alguém me validou. Alguém olhou para mim e não viu um provedor, viu um ser humano. Comecei a fazer pequenas mudanças. Troquei o carro velho, fiz uma viagem curta no fim de semana, a primeira em anos, e sentei, num restaurante de frente para o mar, sozinho, com um prato de camarão e uma cerveja gelada. Sabe aquela sensação de vitória que ninguém vê? Aquela que não precisa de aplauso? Foi isso. Comi devagar, assisti o pôr do sol e pensei: é isso! Finalmente estou fazendo algo por mim. E foi nessa viagem que a ideia da virada silenciosa começou a se formar. Eu já sabia que eles estavam espalhando histórias sobre mim. O bairro onde minha mãe mora é pequeno e as fofocas andam mais rápido que os ônibus. Estavam dizendo que eu tinha enriquecido de forma errada,
que eu era arrogante, que abandonei a família depois que fiquei bem de vida. E o mais engraçado é que bem de vida para eles era simplesmente não depender de ninguém. Era não ser explorado. Isso para eles era luxo, arrogância. Então eu pensei, querem falar de mim? Então que tenham motivo. Voltei da viagem. Sentei no computador e comecei um projeto que sempre deixei engavetado: abrir minha própria consultoria. Eu trabalho com gestão financeira e conheço todos os atalhos do mercado. Sempre ajudei os outros a se organizarem, menos a mim, mas agora seria diferente. Criei um site simples, fiz uma página no Instagram e comecei a postar dicas, histórias, cases. Um deles viralizou. E com isso vieram os clientes. A consultoria cresceu rápido e em menos de 4 meses eu já tinha triplicado minha renda, sozinho, sem usar ninguém, sem explorar ninguém. Com essa nova fase, comecei a reencontrar velhos, amigos, gente que eu tinha me afastado por vergonha de nunca ter tempo, ou dinheiro ou energia. Me reconectei com uma ex-namorada, que hoje virou uma grande amiga, e que me disse uma coisa que ficou na cabeça: você sempre teve tudo para ser feliz, só faltava parar de carregar os outros nas costas. Verdade pura. E quanto mais eu me distanciava da antiga dinâmica, mais eu enxergava o quanto aquilo era podre. A parte mais doce da vingança foi quando começaram a me procurar. Primeiro foi minha mãe, mandando mensagem com aquele tom passivo-agressivo: espero que esteja bem. Sua tia perguntou por você. Falei que agora você anda ocupado demais para lembrar da família. Ignorei. Depois foi meu irmão que apareceu no meu trabalho sem avisar. De novo. Mas dessa vez não deixaram ele subir. A recepcionista disse que ele tentou causar, que queria acertar as contas, mas foi retirado pelo segurança. Eu só soltei uma risada. Não de deboche, mas de alívio. Era como ver o roteiro antigo sendo substituído por uma nova versão da minha vida, onde eu era o protagonista, e não mais o figurante da história dos outros. E então, para encerrar com chave de ouro, eu fiz algo que nem nos meus melhores sonhos teria coragem de imaginar antes. Comprei meu apartamento. Pequeno, aconchegante, com varanda, do jeitinho que sempre sonhei. E a melhor parte? No meu nome. Sem ninguém junto. Sem ninguém morando de favor. Sem depender de ninguém. Quando peguei a chave, sentei no chão da sala ainda vazia, encostei na parede e chorei. Mas foi um choro diferente. Choro de libertação, de vitória, de quem passou por um furacão e saiu limpo do outro lado, pela inteligência, pela resistência, pela decisão de cortar, de sair, de calar e seguir. E o mais irônico, eles não sabem de nada disso, não sabem onde eu moro, com quem ando, o que tenho. Porque a vingança silenciosa é essa. Você não precisa gritar, você só precisa vencer. E vencer bonito. A vida tem um jeito muito sutil e às vezes cruel de fazer as máscaras caírem. E com o tempo, as consequências que antes pareciam distantes começaram a bater na porta deles. A primeira notícia veio por mensagem de um conhecido. A casa que eu pagava, aquela onde minha mãe morava com meu irmão e a mulher dele, foi colocada à venda pelo proprietário. Com os aluguéis em atraso, sem contrato renovado, eles não conseguiram provar estabilidade financeira. O dono, cansado de promessas, decidiu vender. E pela primeira vez, eles estavam sem chão. Literalmente. Sem dinheiro, sem plano, sem para onde correr. Porque o plano sempre fui eu. Eu era o plano A, o B, o C. E agora que eu não estava mais ali, o mundo deles virou um campo minado. Minha mãe, que dizia que nunca pediu nada, agora estava pedindo moradia a parentes distantes. Meu irmão, aquele que vivia se achando o esperto, estava rodando de aplicativo para tentar pagar as contas da semana. E a mulher dele, que ria de mim pelas costas, agora vendia trufa na rua. O que, aliás, não é nenhum demérito, mas vindo dela, era um tombo de ego daqueles. A ironia, a parte de cima da casa que eles queriam reformar para alugar, ficou abandonada. Começaram a obra, pararam no meio por falta de grana. Janelas abertas, infiltração, cupim na madeira. O projeto de lucro virou prejuízo. E eles, que queriam fazer dinheiro em cima do meu esforço,
Agora viam o próprio castelo de areia desmoronar com a maré da realidade. Agora isso estava ficando bom. E não era só a estrutura física que estava ruindo, era o emocional também. Um amigo da família me contou, sem saber dos detalhes, que minha mãe vivia reclamando do filho ingrato para os vizinhos. Mas o curioso é que ninguém mais comprava a versão dela, porque agora todo mundo via o esforço que eu fiz por anos. Todo mundo conhecia a história real. As pessoas lembravam de quando eu comprava comida, consertava o portão, resolvia a conta de luz para não cortarem. E agora que eu sumi, todo mundo via a diferença. Meu irmão tentou se virar de todas as formas. Vendeu o carro, tentou abrir uma oficina, fez rifa, até Pix solidário rolou. Mas sabe o que acontece quando a ajuda não vem fácil? A verdade aparece. Ele começou a se mostrar. Brigava com todo mundo, estourava com a esposa, gritava com a minha mãe. Sem a minha presença para ser o vilão conveniente, eles começaram a virar uns contra os outros. A mulher dele saiu de casa por uns tempos. Levou os filhos para a casa da mãe dela, porque não aguentava mais. E meu irmão ficou sozinho, choramingando para quem quisesse ouvir. E enquanto tudo isso acontecia, eu seguia em silêncio. Não era vingança com gosto de sangue, era justiça emocional, porque eu nunca desejei mal a ninguém. Só queria que me deixassem em paz. Mas a vida cobra. E quando ela cobra, não tem Pix que resolva. Numa tarde qualquer recebi um e-mail. Era da minha irmã. A mesma que ficou do lado dele sem pensar duas vezes. O título era direto: desculpa. No corpo, ela dizia que não fazia ideia da proporção das coisas, que só depois que eu sumi, ela percebeu o quanto eu fazia, que a casa virou um caos, que minha mãe andava amarga e que meu irmão só sabia culpar o mundo. Ela dizia que sentia falta de mim, mas não por causa do que eu dava, e sim pela tranquilidade que minha presença trazia. Disse que agora entendia. Mas sabe quando a ferida já fechou? Eu li com calma. Mas não respondi, porque o perdão não é um bilhete, é um processo. E eu ainda estava no meio do meu. E mesmo assim não nego. Bateu um certo alívio. Não por saber que estavam sofrendo, mas por perceber que eu finalmente quebrei o ciclo. Eu era o primeiro da família a dizer não. E esse não ecoou. Virou terremoto. Mas também abriu espaço para a reconstrução, não deles, a minha. Porque agora o chão era meu. As decisões eram minhas. E o peso que antes me esmagava, hoje já nem lembro como era. Hoje, quando eu acordo no meu apartamento, no silêncio da minha própria casa, sem gritos, sem cobrança, sem aquele peso invisível no peito, eu respiro fundo e penso: era isso que eu merecia o tempo todo. A liberdade, a autonomia, o direito de existir sem precisar provar nada para ninguém, sem carregar ninguém nas costas, sem me apagar para caber no espaço que os outros me davam. A sensação de paz é tão diferente do que eu imaginava. Não tem fogos de artifício, não tem plateia aplaudindo. É sutil. É no jeito que você toma seu café devagar, no ritmo que você escolhe começar o dia. É olhar para o relógio e perceber que todas as horas são suas, que seu tempo agora tem dono, e o dono é você. Voltei a fazer coisas que eu gostava e que nem lembrava mais. Ouvir música alta, sem medo de alguém. Reclamar. Assistir séries até tarde, andar sem rumo, dormir sem culpa. Comecei até a cozinhar. E cada refeição feita por mim virou um pequeno ritual. Um lembrete. Eu não vivo mais por obrigação. Minha consultoria foi crescendo. Recebi convite para palestrar, dar entrevista, participei de eventos com gente que eu só via pela internet. Comecei a ser reconhecido pelo meu trabalho. Não pelo que eu dava para os outros, mas pelo que eu construí por mim. E de repente, aquela história que parecia só dor e decepção virou combustível. Cada cliente que eu atendia, eu via um pouco de mim. Gente exausta de ser explorada, de se doar demais, de esquecer de si. E aí, sem querer, eu virei inspiração. A vida foi se ajeitando. Os dias foram ficando mais leves, até o rosto mudou. Me olhava no espelho e via alguém mais inteiro, mais sereno, como se finalmente eu tivesse voltado para casa. Não a casa dos outros, mas a minha. A que existe dentro de mim, onde eu me aceito, onde eu me respeito
E mesmo quando vinham tentativas de contato, eu mantinha a distância. Minha irmã insistiu algumas vezes. Mandava notícias, tentava atualizar sobre a vida deles, dizia que a mãe estava doente, que o irmão estava perdido. Mas eu só escutava, em silêncio. Porque eu não guardo raiva. Eu só não quero mais fazer parte do ciclo. Eu quebrei a roda e não vou voltar a girar nela. Teve uma noite que minha mãe tentou me ligar, chamada de vídeo, pela primeira vez em 2 anos. Deixei tocar. Olhei a tela piscando. Meu nome escrito de forma fria, sem emoção, e só pensei, não mais. Porque para reconstruir minha vida, eu precisei me demolir por dentro. E nessa reconstrução, não tem espaço para quem só sabia me destruir. Perdoar não é voltar. Perdoar é seguir sem carregar. E foi isso que eu fiz. Hoje sou outro. Não porque virei alguém melhor para os outros, mas porque virei alguém melhor para mim. Meus limites agora são claros. Meus nãos são firmes. E meu amor próprio, esse sim, é inegociável. Não me importo se falam mal de mim, se inventam histórias. Eu sei quem eu sou. Sei o que fiz. E mais importante, sei o que não faço mais. Se um dia alguém perguntar por mim, podem dizer que eu tô bem, que eu segui em frente, que eu finalmente encontrei o que procurava. Dignidade, silêncio, autonomia. Tudo aquilo que tentaram me negar, com culpa e manipulação, hoje é meu. E não tem preço. E quer saber? Eu faria tudo de novo. Com a mesma calma, com a mesma frieza estratégica. Porque não foi vingança, foi sobrevivência. Foi autocuidado, foi, acima de tudo, justiça. Aquela justiça que a gente não vê nos tribunais, mas sente na alma. Se você chegou até aqui, respira fundo comigo. Porque essa história não é só minha. Ela é de todo mundo que um dia se doou demais, que foi o alicerce invisível de uma casa cheia de ingratos, de todo mundo que foi chamado de arrogante só porque aprendeu a dizer não, que foi chamado de frio só porque parou de se sacrificar pelos outros, de todo mundo que entendeu que amor não se mede por quanto você aguenta, mas por quanto você se respeita. Eu não contei essa história para causar pena. Eu contei para você lembrar que é possível sair, que é possível recomeçar, que não é egoísmo se priorizar, que você não precisa quebrar para provar que é útil, que você pode sim cortar laços, que você pode sim desaparecer e ainda assim continuar inteiro. Às vezes, sumir é sobreviver. E olha, se tem uma coisa que eu aprendi, é que não importa quanto tempo tenha passado, nem o quanto você se perdeu pelo caminho. Sempre dá para recomeçar. Sempre. Mas só se você tiver coragem de soltar a corda, de largar o peso, de aceitar que você não é responsável pela felicidade de ninguém, só pela sua. Agora eu quero saber de você. Já passou por algo assim? Já sentiu que estava carregando o mundo enquanto todo mundo apenas assistia? Já teve que cortar alguém da própria família para respirar de novo? Conta para mim aqui nos comentários. Me conta a sua história. Pode desabafar, pode soltar a raiva, pode dividir seu silêncio. Porque aqui a gente se entende. E se essa história te tocou de alguma forma, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa abrir os olhos e se inscreve no canal Reddit Entre Linhas. Todo dia tem uma história real que pode ser a sua, ou a de alguém que você ama. E lembra, você não precisa provar nada para ninguém, só precisa ser justo com você. A gente se vê na próxima história.